Antes de qualquer coisa, eu não poderia perder a oportunidade de falar que é uma honra para mim, né, estar aqui ao lado dos amigos que adoro e principalmente de uma referência para os meus estudos, que é a professora doutora Terezinha de Oliveira. Então, antes de eu passar a palavra para a professora, eu irei ler a súmula curricular da mesma, que ela é formada em História pela Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, possui mestrado em Ciências Sociais pela Universidade de São Carlos, UFSCar, e doutorado em História pela Unesp. Ela também possui um pós-doutorado em História pela USP e atualmente é professora titular da Universidade Estadual de Maringá, atuando na graduação e na pós-graduação, assim como é bolsista de produtividade do CNPq. Hoje a professora tem como título da sua comunicação a relevância dos intelectuais mendicantes e da escolástica no ensino e no conhecimento do século XIII. Com isso, eu passo a palavra à professora Terezinha. Olá, meus queridos, é um prazer muito grande estar aqui, participando do evento de vocês, do Letanes e do Labora. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao Pablo, ao Enzo, a todos os organizadores do evento. Sou muito amiga do professor Sérgio Feldman, da professora Ana Paula Tavares Magalhães, e ambos me disseram que, com uma felicidade muito grande, esse é um evento organizado por vocês, não é? Por vocês, alunos da pós-graduação, mestrandos, doutorandos, alunos da graduação. Essa é uma atividade inovadora, da qual eu devo dar os parabéns aos dois grupos de pesquisa, parabéns aos líderes dos grupos de pesquisas, mas dizer que eu estou morrendo de felicidade de participar deste evento, que tem uma característica bastante específica, que é essa da participação direta desses jovens historiadores em formação, não é? Eu sempre digo que é muito importante que nós, tal como a Hannah Arendt, que é muito importante que a gente forme a próxima geração. Então, vendo aqui o Pablo, o Enzo, eu tenho certeza que a Aninha, quer dizer, a professora Ana Paula, não é? E o professor Sérgio estão fazendo isso muito bem, e colaborando imensamente para os estudos medievais no Brasil, não é? Hoje eu vou conversar um pouco uma gratidão imensa aos professores Sérgio e professora Ana Paula, aos discentes, alunos da pós-graduação, e pedir desculpas de não estar mais ativa no evento, mas final de semestre e atividades online, a vida da gente parece que não vai acabar nunca. Você trabalha agora 24 horas por dia, né? Tem sempre uma atividade para dar resposta, né? Então é muito complicado. Mas tenho certeza que o evento está maravilhoso. Falei com a Ana Paula no começo da tarde e as atividades estão excelentes. Meus parabéns. Além de ter gratidão, eu parabenizo a todos, certo? Eu peço licença a vocês, eu lerei meu texto. Aqueles que me conhecem mais de perto sabem que eu tenho uma certa dificuldade em ler os textos, porque eu prefiro expor e depois quem tiver interesse que o leia. Mas eu lerei agora porque em virtude do tempo e ter o cuidado de respeitar o tempo do outro, não é? Então, devo dizer a vocês que essa discussão que eu trago aqui é uma discussão que eu tenho feito há muito tempo, né? Eu tenho uma predileção muito grande pela filosofia escolástica, e sou uma historiadora, não que eu tenha traído a história e inclinado e tornado-me amante da filosofia, mas para estudar o pensamento medieval é fundamental que pensemos também o papel da escolástica. Então, antes de começar a leitura, por 2 minutos, eu estou aqui também controlando o meu tempo, meninos, eu quero chamar a atenção de vocês que o século XIII, chamar a atenção no sentido de salientar o meu discurso, tá? Que o século XIII é um momento de coroamento da filosofia escolástica como ensino e como método.
Por que essa ressalva é muito importante? Porque quando as pessoas voltam-se para alguns historiadores, ou mesmo dicionários ou manuais, é muito comum pensar a escolástica como uma filosofia que brota em meados do século XI, tendo no Anselmo de Bec um dos seus principais expoentes. Lamento informar, mas não é verdade, né? A escolástica é o modo de ser dos homens produzirem mentalmente as suas ideias na Idade Média, né? E esta filosofia, ela se inicia, ou doutrina, não doutrina religiosa, mas doutrina no sentido do pensamento, ela se inicia mais ou menos ao final do Império Romano, do mundo antigo, por volta do século V, do século VI, segundo alguns historiadores e historiadores da educação e filósofos medievais, como Graberman, como o mestre Chenu, como o professor Jean Lawande, como o professor De Bonne, como o professor Ullmann, né? Eles chamam a atenção, Etienne Gisson chama a atenção para o fato de que Boécio deveria ser considerado o primeiro autor escolástico, na medida em que, e particularmente no Tratado da Trindade, onde ele vai explicar, ainda que eu seja apaixonada pela consolação da filosofia, mas no Tratado da Trindade é que ele apresenta realmente uma explicação de homem, de mundo, de pensamento, no qual você tem fundido a ideia da filosofia antiga e do pensamento cristão, pautado nos escritos sagrados, não é? Então, um dos equívocos também nesse sentido, a escolástica não é a fusão de fé e razão. A escolástica é uma doutrina nova, é um pensamento novo, que leva em consideração essas duas naturezas de conhecimentos, né? Então, isso é muito importante alertar a todos. Por quê? Porque na minha exposição eu vou tratar da escolástica no século XIII, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção dos senhores para o fato de que a escolástica é o modo dos homens produzirem os seus pensamentos ao longo do medievo. E, nesse sentido, é a visão de mundo. Se hoje nós temos uma visão de mundo que alguns chamam de visão de mundo, outros de mentalidade ou de ideologia, a visão de mundo medieval é a visão escolástica. Então, não é um método de ensino ou não é uma filosofia, é uma concepção de vida, e isso é muito importante que fique claro. Isso posto passei 2 minutos e meio, né, meninos? Isso posto, eu passo a ler, então, o meu texto. Mas eu já avisei aos meninos que eles podem me cortar 5 minutos antes, por favor, né? Então, trago aqui a vocês um debate que, na verdade, para tratar do ensino e do conhecimento no século XII, no século XIII, perdão, é preciso pensar os embates que ocorreram na universidade, particularmente na Universidade de Paris. Então, o que eu trarei aqui é um debate travado entre 2 intelectuais na Universidade de Paris, no século XIII. Um desses intelectuais, aqueles que me conhecem, sabe que não poderia deixar de ser o Tomás de Aquino, não é? E o outro é o mestre secular Guilherme de Santo Amor, né? Então, vamos lá. Ao longo do século XIII, a Universidade de Paris atravessou ao menos 4 grandes fases, algumas delas marcadas por significativos embates. São momentos de sua constituição e desenvolvimento. As dores do crescimento, até que ela viesse a assumir uma feição bastante própria. O primeiro desses momentos data de 1215, no qual Robert Courson esteve profundamente envolvido com uma atuação destacada. O segundo teve início em 29 e encerrou-se parcialmente 2 anos depois, em 1231. O terceiro ocorreu ao longo da década de 1250. Esse episódio encerrou-se, de certa maneira, em 1262. Por fim, o quarto deles verificou-se na década de 1270. É importante destacar que todos esses episódios se encontram bastante entrelaçados. O objeto de nossa análise é o terceiro desses momentos. Nesse período, ocorre uma grave querela entre mestres seculares e os mendicantes, que evidencia a forma como esses intelectuais concebiam o ensino e o conhecimento.
tendo iniciado em princípios de 1950, por ocasião da concessão de mais uma cadeira de teologia aos mestres mendicantes. Até então, eles só tinham direito a uma. Deve-se entender que esses momentos constituem-se verdadeiros capítulos de um longo processo em que a Universidade de Paris sofreu as vicissitudes porque passava a própria sociedade, não apenas a francesa, mas a europeia, ao menos a ocidental. Assim, de um lado, não podemos circunscrever-se à análise das questões que envolviam a universidade aos seus muros, mas, por outro lado, não podemos deixar de afirmar que a universidade apenas sofreu os impactos de acontecimentos que verificaram fora dela. Isso é muito importante para pensar o papel das instituições na sociedade. Ao contrário, ela teve um papel ativo nos embates que até então se travavam na sociedade. Assim, para se compreender o processo de constituição da universidade e as lutas nelas verificadas, não se pode isolá-la, considerando-a desvinculada do conjunto maior que é a própria sociedade. Com efeito, é preciso refletir sobre as circunstâncias históricas mais gerais em que se verificaram as primeiras etapas do processo de surgimento e desenvolvimento da universidade, em especial a de Paris, para que essa compreensão seja ampla. Considerar que a universidade não pode ser compreendida a não ser no interior do processo histórico implica em afirmar que ela não nasceu ao acaso, mas respondeu às exigências do próprio desenvolvimento da sociedade. O fato dela, cada vez mais, assegurar a formação de praticamente todos os quadros administrativos das instituições reais, indica tratar-se de uma instituição que tinha por finalidade a formação intelectual nas distintas áreas, a fim de possibilitar que os homens pudessem exercer seus ofícios e profissões de acordo com os novos requisitos estabelecidos pela sociedade. O crescimento das trocas, o surgimento e expansão das cidades, a complexidade das relações sociais que exigiam o desenvolvimento do direito, o conhecimento das operações matemáticas, etc. Tudo isso indica a necessidade de uma formação que somente poderia ser alcançada com o estabelecimento de uma instituição que propiciasse este conhecimento e que historicamente se configurou como sendo a universidade. E aí, só um minuto, eu digo ao Pablo e ao Enzo e a todos que estão me ouvindo, a universidade é uma instituição central, desde a sua origem. Nós não podemos abrir mão de pensá-la como tal e deixar de lutar por ela, né? Então, nós precisamos muito entender as origens da universidade para defendê-la, inclusive, no tempo presente. Retomando ao texto, o século XIII, chamado por muitos historiadores como o século das universidades, foi extremamente conturbado, época de intensos conflitos como as cruzadas e as heresias. Além disso, este século foi marcado por outras transformações e novidades, muitas delas resultado de um longo processo histórico assinalado, fundamentalmente pelo grande desenvolvimento das cidades e, com isso, por mudanças econômicas e sociais. A expansão do comércio, a constituição e libertação das cidades e das comunas, a organização das corporações de ofício, os primeiros passos para a constituição da monarquia e a fundação da universidade são alguns dos fatos que tornam o século XIII uma época de intensas lutas e, ao mesmo tempo, do estabelecimento de debates e de leis que buscavam erigir relações sociais pautadas na tolerância e em consonância com modificações na estrutura hierarquizada do universo feudo-vassalo. Indubitavelmente, o século XIII também foi o século das ordens mendicantes, as quais receberam forte apoio dos papas, como Inocêncio III, Honório III e Gregório IX, por exemplo. No interior desse amplo processo social, a criação da universidade foi lenta, porém vigorosa. Ela surgiu a partir das escolas das catedrais, mas, ao mesmo tempo, não foi um simples prolongamento delas. Só um minutinho. Ao contrário, até sua criação, as escolas dependiam das igrejas e dos monastérios. A partir de então, cada vez mais, a universidade se tornava independente, o que gerou reclamações por parte do bispo de Paris. Desse modo, apesar de fundar-se nas escolas então existentes, a universidade adquiriu um novo perfil,
dando ao ensino uma dimensão até então desconhecida, pois assumia cada vez mais um caráter universalista, que se diferencia na essência das escolas. Com a fundação da Universidade de Paris em 1200, quando foi reconhecida pelo rei Filipe Augusto, com seus primeiros decretos e privilégios, e posteriormente pelo Papa Inocêncio III em 1215, abriu-se uma época de grandes embates, que pode-se dizer atravessaram todo o século XIII. Em 1215, Roberto de Cusson concedeu o primeiro estatuto à Universidade de Paris, dando-lhe uma maior autonomia, retirando-a da jurisdição do bispo e colocando-a sob a jurisdição e proteção do Papa. Esse processo possibilitou que a universidade tivesse um grau de liberdade de ensino e de inserção política que as escolas não possuíam. Em 1229, durante a minoridade do rei São Luís e a regência da rainha Branca de Castelo, a Universidade de Paris, em função de episódios sangrentos que envolveram os habitantes da cidade e os estudantes, cessou suas aulas públicas, retirando-se parte para Rennes, parte para Angers. Esta crise estendeu-se até 31, quando em 3 de abril, o Papa Gregório IX encerrou por meio da bula Patriciane, que foi endereçada aos professores e estudantes da Universidade de Paris. Entretanto, esse episódio deu origem a uma nova questão. Na ausência dos doutores seculares, os frades pregadores, que até então não haviam tomado grau, dirigiram-se ao bispo de Paris e ao chanceler da universidade, solicitando que fossem feitos doutores e, consequentemente, tomassem posse de uma cadeira de teologia. A participação dos frades pregadores na universidade, e especialmente sua posterior pretensão de aumentar o número de cadeiras que dispunham, gerou um conflito que, a partir de então, reacendeu-se de tempos em tempos. Na década de 1250, deu-se um embate no qual estiveram envolvidos alguns dos principais personagens da época. De um lado, a Universidade de Paris e seus mestres seculares, representados especialmente por Guilherme de Saint-Amour, de outro, o Papa, e membros da hierarquia eclesiástica, o rei da França e as ordens mendicantes. Veja, o Papa há pouco dizia que ele na cadeia alimentar estava nos degraus mais baixos, aqui os mestres seculares, coitados, estavam de um lado e do outro estava o Papa, o rei da França e os mendicantes, né? Nessa querela, retomou-se a questão da presença das ordens mendicantes da universidade, reavivando um conflito que já se arrastava por aproximadamente 2 décadas. Em relação às 2 obras que constituem a exposição da contenda, selecionamos tópicos que julgamos mais pontuais em razão da eleição que fizemos para evidenciar os principais vetores da disputa. A obra do Guilherme de Saint-Amour, intitulada Breve Tratado sobre os Perigos dos Novíssimos Tempos, é uma obra menor em relação à obra do Tomás de Aquino. Mas o seu autor aponta 15 aspectos que considera os erros praticados pelos mendicantes, né? A resposta do Tomás de Aquino, ela é ampla, é vasta, são 3 volumes. Só o Contra Impugnantes, que é a parte da que eu selecionei aqui, é composta de 26 capítulos, né? Em face disso, alertamos que trataremos particularmente dos ataques de Guilherme de Saint-Amour à mendicância e a resposta de Tomás de Aquino a esse quesito, por considerarmos que ela evidencia o aspecto central do ensino e, por conseguinte, do embate. Nosso propósito é explicitar como os 2 principais combatentes da Universidade de Paris se situaram no debate com as suas melhores armas, o conhecimento. O intuito é evidenciar que, como os mestres universitários, não poderiam se enfrentar por meio de outros instrumentos, senão pelo embate teórico. Seus escritos revelam que não tinham receio de se posicionarem, de demarcarem suas opiniões e a bandeira que defendiam. A clareza e a firmeza como neles se inseriram nos permite recuperar a disputa travada entre essas 2 correntes de mestres, mas, mais importante, o fato de que, por não temerem registrar por escrito suas concepções, possibilitaram que uma parte da memória histórica da Universidade Parisiense, diga-se de passagem, a instituição educacional mais importante, fosse preservada.
Ambos os professores não titubearam em demarcar seus territórios. Assim, nos possibilitam recuperar a memória da mais antiga instituição de ensino do Ocidente. É preciso destacar também que os escritos desses dois mestres evidenciam quão é difícil para um determinado tempo histórico, seja qual for, enfrentar as transformações provenientes de novas concepções de mundo. O embate é sempre algo esperado e efetivado na maioria das vezes. A querela entre os mestres seculares e os mestres mendicantes revela que há sempre a possibilidade de superação, ao mesmo tempo de aniquilamento. Então, veja, nem sempre a história caminha para sempre para frente. Isso é um dado muito importante de ser pensado, né? Isso fica evidenciado nos escritos, né? Importante destacar que nos dois autores, os fundamentos que sustentam os argumentos são os escritos sagrados. Ainda que certamente ambos conhecessem o pensamento aristotélico, e seguramente Mestre Tomás já utilizava o filósofo em suas aulas e escritos, os dois lados frisaram que as disputas circulavam no universo das matrizes cristãs. Por conseguinte, tratava-se de um embate no seio da cristandade latina. Por isso, as autoridades a serem recuperadas eram as contidas na Bíblia. Expostos esses aspectos, passaremos a análise dos escritos. Principiemos, só que já são 17h23, né? Principiemos por Guilherme de Santo Amor. O autor salienta os perigos e, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma síntese do Guilherme de Santo Amor, porque para adiantar a nossa exposição. A principal crítica do Guilherme de Santo Amor aos mendicantes era o fato de que eles não precisavam trabalhar para sobreviver e que, portanto, por não trabalharem para sobreviver, eles não tinham que se vincular às coisas cotidianas, à casa, ao trabalho, e tinham tempo ósseo para poder se dedicar, vamos dizer assim, aos estudos. Isso fazia com que eles se diferenciassem em grande medida dos mestres seculares. Então, a crítica dos seculares e do Santo Amor, em particular, incidia no fato de que eles se dedicavam muito ao estudo e não tinham uma vida prática, porque eles não precisavam trabalhar, né? Diferente dos mestres seculares. É muito interessante que, junto com a crítica ao fato deles mendicarem, também tem uma questão que é muito importante. Eles dizem que os mendicantes, por serem pregadores, principalmente ele está atacando o Tomás de Aquino, eles viviam da disputa da palavra, que é o próprio da escolástica. Então, o Guilherme de Santo Amor diz o seguinte: não se deve ganhar nada pela palavra, precisa sempre se repetir o que está na glosa. E nesse sentido, inaugura uma forma nova do ensino, né? Porque, ao criticar a disputa pela palavra, ele está criticando a principal característica da escolástica, que é a disputa, não é? Que é a apresentação das ideias divergentes e os contra-argumentos. Então, nesse sentido, os mestres seculares disputam com os mendicantes, e aparece isso claramente no texto do Guilherme de Santo Amor, exatamente no breve tratado dos Novíssimos Tempos, exatamente porque ele quer chamar a atenção para o fato de que os homens mendicantes, os mestres mendicantes, não só tinham mais sabedoria que os seculares, mas, para além disso, não precisavam se prender às questões cotidianas. Tomás de Aquino, por seu turno, ele vai tratar a mendicância e principalmente a questão da discussão do combate a essa disputa pela palavra, afirmando que é fundamental que as pessoas que se conheçam,
né? E aí o Tomás de Aquino parte da premissa que não se pode, em hipótese nenhuma, abandonar o ensino e abandonar o conhecimento. E a condição para que os mendicantes se dedicassem ao ensino e ao conhecimento era exatamente a mendicância, não é? O fato de não ter que trabalhar. Então, o Tomás de Aquino vai chamar a atenção para a ideia, né, que os argumentos prós e contras apresentados pelo Guilherme de Santo Amor não são válidos para condenar os mendicantes, não é? O Tomás de Aquino aí, na sua resposta, ele funda-se fundamentalmente, desculpa do pleonasmo, mas com boa escolástica o pleonasmo faz com que você memorize, né? Ele funda os seus argumentos, em primeiro lugar, nos autores do passado, para justificar a mendicância. Então, ele vai dizer, o ponto de partida dele, para argumentar e defender que o mestre mendicante pode ensinar, ele pauta-se não só nos escritos sagrados, mas em mestres da patrística, como São Jerônimo, Santo Agostinho e São Gregório, em que ele vai dizer da patrística e da primeira Idade Média, né? Ele vai chamar atenção para o fato de que os mendicantes também fundam os seus argumentos na tradição, tal como os seculares, né? Só que como eles têm tempo para a contemplação, né, para a meditação, eles têm tempo para o estudo, né? Então, ele combate a crítica dos mestres seculares, de que os mendicantes não poderiam ser professores, a partir da memória histórica, a partir do que tem do passado, não é? Então, ele recorre a uma tradição medieval de serviço da Bíblia e do passado para validar seus argumentos, ou seja, fundamenta-se em autoridades que atestam a veracidade de suas posições. Ao fazer uso da memória e da história, Tomás de Aquino refutou a formulação de Santo Amor de que os mendicantes representavam os novíssimos perigos dos novos tempos, pois os monges consagrados foram mestres antes dos mendicantes do século XIII. Portanto, o passado era um legitimador do direito dos monges franciscanos e dominicanos poderem ser professores no tempo presente. Do Tomás de Aquino, claro. Outro aspecto que o mestre dominicano usa para contrapor a crítica de que eles não poderiam ser professores foi retomado também dos exemplos dos primeiros padres. Ele argumentou que o ensino do evangelho não é somente preceito, dito de outro modo, só teoria lógica, mas exige também conselhos. E os mendicantes, por conhecerem os homens, por viverem em seu meio e, ao mesmo tempo, terem o hábito da meditação e das longas horas de estudo nos mosteiros e em conventos, estavam aptos para ensinar e aconselhar. Para Tomás de Aquino, eles sabiam aconselhar porque também sabiam ouvir, porque fizeram voto de obediência, estavam habituados a convencerem e a serem convencidos. Mais adiante, ele destaca o fato de que, por viverem em conventos e estarem acostumados à contemplação e ao silêncio, podem ser melhores mestres que os mestres seculares, né? Assim, os hábitos dos mendicantes, que para Santo Amor eram vícios, para Tomás de Aquino se constituem nas melhores condições para eles serem professores, porque não se ocupavam, como os mestres seculares, de questões cotidianas. De fato, o debate entre os dois autores é muito interessante em termos históricos, pois o mesmo argumento que é usado para criticar em um autor, para o outro se torna condição positiva de defesa de uma posição ou de interesses, né? Então, em última instância, o que nós podemos observar é que o debate que se trava na Universidade de Paris, no que diz respeito ao uso, inclusive, do método escolástico, ele serve para os mestres seculares para condenar os mendicantes e para os mendicantes exemplifica, evidencia uma forma nova do conhecimento, aquela em que, ainda que conheça as glosas, ainda que conheça as sentenças do Pedro Lombardo, é preciso superá-las para que se produza um conhecimento novo.
E este conhecimento novo, do ponto de vista do Tomás de Aquino, pressupõe muita tolerância, pressupõe muito conhecimento, porque eu preciso, e é essa a base do pensamento escolástico do século XIII, principalmente nas Sumas. É preciso, seja nas Sumas do Tomás de Aquino, na Contra os Gentios, na teologia e mesmo nos escritos do Boaventura de Bagnolet, por exemplo, é preciso, do Alberto Magno, é preciso, em última instância, conhecer os contrários e os favoráveis para depois se emitir uma opinião, né? Fazendo uma brincadeira, para nós encerrarmos, eles ambos usam da palavra, da escrita, registram as suas posições e tornam-se combatentes numa liça que é o da universidade, num espaço que é o da universidade. É muito importante que nós pensemos que esses autores, eles se opunham, eram antagônicos, mas o espaço do embate era o espaço do conhecimento. E o conhecimento se fazia por meio da tradição dos antigos filósofos e da tradição bíblica. Portanto, não havia uma separação entre as duas naturezas de conhecimento. Não havia uma separação entre o que os homens pensam no âmbito da religião e o que os homens pensam no âmbito da razão lógica, filosófica, e isso garante, assegura ao ensino medieval, particularmente ao ensino do século XIII, um princípio democrático que eu vejo muito pouco nas nossas universidades hoje, não é? Um princípio democrático que permite que hajam divergências de ideias, divergências de opiniões e a coragem para o embate. Por que eu estou chamando a atenção de que há coragem em Enzo e Pablo? Porque se escreve o que se diz, não ficam nos corredores fazendo argumentos inócuos, né? Se registra, né? E isso não sou eu, isso acontece muito na universidade hoje, mas não sou eu que estou dizendo isso, não. Uma das cartas do Tomás de Aquino, um dos documentos do Tomás de Aquino, ele diz para os mestres seculares: escrevam o que vocês estão dizendo, porque ao estar escrito, eu terei contra-argumentos para refutá-los. Então, que a universidade seja esse espaço da democracia, que a universidade aprenda, vamos dizer assim, também com uma tradição do passado, para garantir um conhecimento tolerante. Isso é muito importante. Meu muito obrigado, meninos. Claro que eu não passei da página 12. Meu muito obrigado. Professora, muito obrigado por essas palavras. É sempre um prazer ouvi-la. E isso não sou somente eu quem falo, é o público, pois deu para perceber durante sua palestra, pelos comentários feitos no YouTube. Sua fala foi contagiante, sempre de grande contribuição e de muito aprendizado. Ainda mais, né, no momento que estamos vivendo, diante do desmonte da educação pública e de qualidade. Sim. E a senhora, ao mencionar os intelectuais da Idade Média e a importância da disputa de opiniões, e principalmente das divergências, como a senhora falou muito bem, reforça e nos ajuda a quebrar essa visão negacionista que estamos presenciando, que inclusive insiste em associá-lo agora como uma volta obscura à Idade Média, como se negassem a ciência e o conhecimento nesse período. O que a senhora acabou de demonstrar na sua fala, que não foi exatamente assim, que existe a valorização desse conhecimento, inclusive que ajuda a combater essa visão deturpada do passado, né? E como disse a Aninha ontem, na palestra dela, quem dera que os atuais governantes valorizassem tanto o conhecimento como os medievais valorizaram. Então, novamente, eu gostaria de agradecê-la em nome de toda a organização do evento, e a gente pode passar para as perguntas que podem ser feitas no YouTube. Pablo, enquanto você não passa as perguntas, eu quero só chamar a atenção para uma questão. Eu acho que tem umas 2 semanas, nós temos um grupo jovem na Colômbia,
que começa a estudar, jovem não dos pesquisadores, mas é jovem no sentido de temporalidade. E eu fui fazer uma discussão a respeito dos estudos medievais no Brasil, né? Eles pediram para que eu falasse um pouco sobre isso, além dos dossiês organizados, não é? Tem um artigo excelente do professor Mário Jorge, não estou fazendo propaganda do meu amigo, não, mas o artigo é muito bom, ele está vindo no nosso evento com a gente, ele já verdade. participou. Puxa vida, nossa. E o artigo dele tá muito interessante, é um artigo de 2016, é muito importante que só o obscurantismo do tempo presente pode permitir que alguém faça analogias com o medieval, porque efetivamente o que nós verificamos, e a Aninha tem toda a razão, eu trabalho com Espelho de Príncipe, com o Infante Dom Pedro, a partir da recepção das obras do Tomás de Aquino na obra do Infante Dom Pedro, muito legal também o trabalho do meu ponto de vista, mas efetivamente os autores medievais tinham uma preocupação muito grande, pelo menos em projetar uma ideia de uma boa governança, especialmente de considerar a ética e o bem comum como bases fundamentais da existência na sociedade. O que nós vemos hoje é o oposto, e ainda assim, por ignorância, por obscurante, ignorância no sentido pior da palavra, não é só que desconhece, é que julga negativamente a Idade Média. Não estudam, porque para estudar a Idade Média, Pablo, é preciso saber latim, é preciso ter erudição, entender? Então, é muito mais fácil eu dizer que a Idade Média era a época das trevas, porque aí eu pego, é quase um fake news, porque eu estou inventando algo, eu desconheço, não é? Se você leu Tomás de Aquino, ou leu mesmo o Guilherme de Santo Amor, que é opositor ao Tomás de Aquino, o que eles estão dizendo é que sem conhecimento você não se põe na vida. E isso é muito importante. Qualquer analogia com o obscurantismo medieval é por pura, na verdade, insisto, não é nem ignorância, porque ignorância é aquele que ignora, não é? Mas é maldade, é fake news. Desconhecimento malévolo. Exatamente, professora, sabe as palavras. Infelizmente é o que a gente anda presenciando e vivendo. E o Enzo me passou algumas perguntas. A Joana Carniel, que é também membro do Letames, né, e orientada pelo professor Sérgio Feldman, ela fala bem assim: a senhora discorreu no início da sua fala da escolástica como uma concepção de vida, no medievo. Por que, então, muitos autores consideram Anselmo como o primeiro ou o fundador da escolástica? E outra pergunta: como a senhora classifica a patrística nesse sentido e como diferenciá-la da escolástica? É bem importante nós pensarmos, são duas perguntas, né, Pablo? A primeira delas é mais tranquilo de responder. Aliás, eu tenho até um texto, Joana, publicado numa revista da UFES, eu acho que é um texto de 2010, sobre a escolástica, né, a importância da escolástica na questão da separação dos poderes. Mas é importante pensarmos que os manuais, a historiografia, pensa muito a escolástica a partir da sua teorização e quase como método de ensino. E nesse sentido, o Anselmo de Beck é considerado o fundador da escolástica porque ele teoriza efetivamente a forma do ensino, principalmente no monológio, quando ele é instado a provar que o nada não existe, então ele tem que mostrar que tudo existe a partir de Deus, não é? Porque senão a natureza própria não existiria. Então, o Anselmo é chamado ou considerado o pai da escolástica por uma parte da historiografia, porque efetivamente ele teoriza a escolástica. Mas a escolástica no Boécio, como eu chamei a atenção a partir do Boécio, é a forma cotidiana dos homens serem.
E isso é muito difícil de nós pensarmos, porque as visões de mundo hoje se tornaram ideologia. E quando nós definimos ideologia, nós pensamos em classe dominante, automaticamente, não é? Quando, na verdade, os homens medievais, eles agiam pela razão, mas não abriam mão, em hipótese nenhuma, da crença em Deus. Então, é isso que eu estou chamando de escolástica vida, não é? Havia a vida material, a vida racional, a ciência. Em nenhum momento, se você pegar os autores, você pode pegar Boécio no século VI, Beda no século VII, Alcuino no início do século IX, Jean Erigena no século... Enfim, eu vou falando um por cada século, vamos dizer assim, que você vai verificar que tem pensadores que estão produzindo conhecimento, agregando, não abrindo mão em hipótese nenhuma da fé, mas produzindo um conhecimento filosófico, não é? Nacional. Não sei, essa é uma discussão para um longo tempo, mas eu espero ter te respondido. E quando você vai no século XIII, que aí você... a Terezinha que vos fala, ela está há muitos anos trabalhando com história da educação, então ela tem um pouco também a boca torta pelo cachimbo. Você vai encontrar muito na crítica aos jesuítas, a crítica escolástica, né? Isso é uma coisa terrível, é um mal para o conhecimento medieval que você não tem noção, Joana. Mas a escolástica, na verdade, quando se torna método, é a sistematização do pensamento intelectivo. É a sistematização, você não pode, como o Pablo dizia, eu estou dizendo, nas aulas online que as pessoas, ou nas palestras online que as pessoas fecham a câmera, no mundo medieval você tinha que estar preparado para o debate. Você tinha que saber do que estava sendo discutido. Então, quando se torna método, é que você precisa ter uma sentença, você precisa conhecer os argumentos pró, os argumentos contrários, para depois você ter a sua ideia. Essa era a forma de ensino, então ele se torna método, mas muito antes ele já é a forma de ser e de pensar dos homens. No que diz respeito à patrística, Joana, é importante pensarmos que você tem, no primeiro, vou mencionar aí 3 grandes autores que eu considero importantes, né? O São Jerônimo, o Ambrósio de Milão e, sob certos aspectos, Agostinho de Hipona, né? Esses 3 autores, isso eu posso também, Clemente de Alexandria, Eusébio de Cesareia, enfim, a listagem é imensa, né? Mas esses autores, eles precisavam, naquele momento, de fundar o pensamento cristão, de fundar a doutrina cristã. Então, o envolvimento, claro que eles não abriram mão do conhecimento antigo, mas é muito mais forte, muito mais perene, muito mais consolidado a presença do pensamento cristão, da religião, não é? Porque isso se trata de um momento de fundação de uma ideia, que é a ideia cristã, né? Os medievais, ainda que a sociedade estivesse passando por um outro princípio, uma outra forma, mais ou menos já estava demarcado o território da cristandade, em termos de ideia, em termos de ideário. Então, era mais próximo, não é que era mais palatável, vamos dizer assim, poder tratar com tranquilidade entre aspas, itálico, negrito, sublinhado e trajado de amarelo, com tranquilidade sobre a questão da apropriação dos autores da antiguidade. É muito interessante, Joana, só tem uma aluna que está fazendo um trabalho sobre teatro na Roswitha de Gandersheim, como é que a Roswitha se apropria com muita clareza dos autores da patrística, para apresentar uma visão de mundo escolástico. Eu sugiro a você que é uma leitura bem leve, bem interessante, as peças teatrais da Duodo. João. Muito obrigado, professora, pela sua resposta. Eu acho que dá tempo, nós temos outra pergunta do Alair Reis de Oliveira. Ele fala assim: Tomás de Aquino defendeu a filosofia escolástica na união entre a razão e a fé.
Essa filosofia foi amplamente difundida nas universidades medievais europeias e contribuiu para o progresso da época? Essa é a questão que ele coloca para a senhora. Veja só, como é o nome do rapaz, Pablo? Altair? Alair. Alair, muitíssimo obrigada pela pergunta, Joana. Eu agradeço ao Pablo também, né? Veja só uma questão. A primeira questão, Alair, quando nós falamos que a escolástica é a fusão da fé e da razão, eu vejo com um certo equívoco essa ideia, né? Por que eu estou dizendo com um certo equívoco? Porque você está juntando duas coisas. Quando, na verdade, se você está juntando duas coisas, é como se você colocasse azeite e água, por exemplo, né? Quando, na verdade, você tem que pôr vinho e água. Fazendo uma brincadeira com você, tá, lá porque nem o vinho continua sendo vinho e nem a água é mais a água pura, né? Então, a escolástica é um pensamento novo. É um pensamento novo que tem duas raízes ou duas matrizes, mas ele é único. Ele não é dois. Ele não é fé e razão. Ele é um único pensamento. É um pensamento que explica os homens a partir desta ideia da religiosidade e da ciência. E na Idade Média, pessoal, tinha o conceito de ciência, só para vocês, porque também já tive colegas participando de banca que dizendo, mas tem o conceito de ciência? Tem o conceito de ciência. Você vai encontrar isso em vários autores, inclusive, né? Então, é muito importante isso, que você entenda, não é que você entenda, mas que você pense a escolástica como um pensamento novo, que não é fusão, é uma forma nova de ver o mundo, que alicerça toda a forma de ser no período medieval ocidental, né? Com relação à disseminação do conhecimento do Tomás de Aquino, do pensamento do Tomás de Aquino, eu sempre estudo, quer dizer, sempre não, mas há uns 20 anos eu estudo Tomás de Aquino e vou estudar para o resto da vida e não vou entender completamente, porque cada artigo de uma questão dá uma tese, então é muito doido. O Pablo é corajosíssimo, mas é muito importante pensarmos que o Tomás de Aquino conseguiu fazer uma síntese que eu estou dizendo no sentido positivo. Ele conseguiu fazer uma síntese maravilhosa entre o pensamento aristotélico, o pensamento filosófico antigo, Sêneca, Platão, e os autores cristãos e a própria escritura sagrada. E nesse sentido, ele sistematiza um modus operandi de homem, de entendimento de homem e de natureza, que prevalece até os dias atuais. Não o Tomás de Aquino, gente, pelo amor, não é isso que eu estou falando, mas a formulação que ele apresenta de homem e de natureza ainda é muito pertinente aos estudos contemporâneos. Por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto sobre lei e retórica, e é extremamente interessante você verificar como que os fundamentos do direito brasileiro bebem, vamos dizer assim, nas questões tomasianas, porque o Tomás de Aquino tem um tratado imenso sobre leis no medievo, na Suma de Teologia. Todo o livro terceiro da Suma contra os Gentios trata das leis. Então, só para você ter uma ideia de quanto isso é importante, não é? No que diz respeito ao entendimento do desenvolvimento intelectivo, é uma coisa fabulosa. Quando você vai para a neurociência, e eu estou me falando contigo, Alain, não estou fazendo anacronismo, por favor, mas quando você vai para a neurociência, se você pegar a questão 79 da Suma Teológica, se você pegar a unidade do intelecto contra os averroístas, estou só dando algumas dicas de leituras, não é? Você vai verificar que a preocupação e entendimento do intelecto humano está muito próximo das discussões que você pode, e eles inclusive se pautam, muitos neurocientistas se pautam nessas discussões do Tomás de Aquino. Isso é fabuloso, né, se você pensar. Mas se isso ainda não te convenceu,
tem duas autoridades da modernidade que afiançam, que me dão autoridade. E aí eu estou fazendo uma brincadeira com você, tá, Laíra? Eu não vi o seu rostinho, mas é a minha forma mesmo, porque se você fez a pergunta, você está interessado. É uma questão que é muito importante, o Bacon, o Francis Bacon, numa obra chamada O Nascimento do Conhecimento, traduzido pela editora da Unesp, ele tem uma longa discussão sobre o papel dos mendicantes no desenvolvimento da ciência. E, nesse sentido, ele retoma Alberto Magno e Tomás de Aquino, né? Então, o Bacon, que é um autor da modernidade, conhecido como um autor que rompe com o pensamento escolástico, ele reverencia os mendicantes, e principalmente os mendicantes dominicanos, como fundadores da ciência moderna. Se isso não bastasse, ainda tem uma outra obra fantástica do Hume, que eu não vou lembrar direito o nome, mas é sobre a liberdade na Inglaterra. Eu posso passar depois para quem tiver interesse, em que ele vai dizer que o direito moderno, a constituição das leis na modernidade, deve-se aos monges que descobriram, por um puro acaso, um compêndio de leis no século XII, e que, claro, que se tornou o decreto gratiano, né? Então, isso é muito parte do decreto gratiano, que foi a recuperação do direito romano, né? Então, no monastério, só para você ter uma ideia da importância desse conhecimento para a sociedade moderna e contemporânea. Exatamente, professora. Na própria Suma Teológica, o Tomás de Aquino escreve sobre o governo das coisas na primeira parte. Na segunda parte, que é dividida em duas, né? Na primeira parte ele fala sobre esse tratado da lei natural, da lei de Deus, da lei humana. Da lei antiga. Da lei antiga. É muito riquíssima a pesquisa e bastante interessante. Enfim, professora, eu gostaria de agradecer novamente a sua palestra, a sua presença no nosso evento, em meu nome e em nome de toda a organização. Depois a senhora dá uma olhadinha no YouTube, os comentários foram maravilhosos a seu respeito, a sua palestra, a sua fala. E é isso, muito obrigada. Sou eu agradecer vocês, ao público. Eu amo esses meninos apaixonantes, os meus amigos, e acima de tudo eu amo conhecimento. Não desistam do conhecimento. Não desistam de pensar, não desistam de conhecer, não é? Hoje nós estamos em tempos sombrios, nos quais estão nos quase que compelindo a não pensar. Pensem, porque o pensar é condição de liberdade. Etienne Laboitier que nos diga. Muito obrigada a todos e um carinho imenso ao Pablo, ao Enzo, ao Luan, ao Ramiro, enfim, ao povo da USP, a Aninha de coração, ao Sérgio de coração. Um beijo grande, pessoal. Estou à disposição sempre.